E aí nós chegamos à nossa última referência acerca do divórcio, que está em todo o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquela comunidade grega, digamos assim. E aí, olha como é que as coisas mudam, né? Porque em 1 Coríntios, o problema é outro, totalmente diferente do de Deuteronômio, do de Malaquias e dos judeus dos tempos de Cristo. O problema era outro. Pessoas gregas, pessoas não judias, elas estavam se convertendo e aí começou-se uma fantasia religiosa. Olha, se eu sou santa, se eu conheci o Evangelho, pensava-se assim, os homens e as mulheres pensavam assim. Será que o meu cônjuge não está me contaminando? Meu cônjuge, ou minha conja, como diria o ex-ministro Sérgio Moro, eu não estou me contaminando porque eu sou de Cristo. Esse cara adora Diana, ele está trazendo impurezas para mim, eu quero me separar. Aí o Paulo, pensando naquela circunstancialidade, vai dizer o quê? Gente, primeira coisa, quem puder não se separe. Segunda coisa, não fica preocupado com as diferenças espirituais não, porque a pessoa que não crê igual a você, ela está sendo santificada porque você crê. E aí ele estava se referindo a pessoas que vieram assim da outra cultura, que abraçaram a Cristo e o cônjuge continuava com a outra cultura. Ele nem mandava a mulher fazer marido se converter, isso que eu acho legal, né? Não tem encheção de saco, pregação de saco, pregação de evangelho. Era acolha, ele está sendo santificado com você, ela está sendo santificada com você porque você é de Cristo, né? Vamos parar com esse preconceito. Isso é bem diferente de pessoas que cresceram no Evangelho, que cresceram ouvindo as verdades de Deus e elas voluntariamente vão pegar alguém, por exemplo, que tem práticas totalmente opostas às de Cristo. Não estou falando não do cristianismo, mas de Cristo. Aí a Bíblia chama isso de julgo desigual. Mas aqui estava acontecendo outra coisa, era gente que tinha se convertido de uma mesma religião, aí agora você tem uma pessoa, digamos assim, crente, e outra que cria em outras coisas. Ele fala, não vai se separar por causa disso não, o cônjuge é santificado através de você. Aí ele começa a dizer algumas coisas específicas. Olha, se a pessoa que não crê igual a você quiser se apartar, deixa ela ir. Agora, se ela não quiser, fique com ela. Aí as pessoas pegam isso aqui e criam uma outra tradição evangélica, né? Eu não gosto mais do meu marido, eu não sinto nada por ele, né? O cara fala da esposa, não sinto nenhum tesão por ela, mas ela precisava me trair para eu separar. Aí você fica criando circunstâncias, arapucas para outra pessoa cair. E não é disso que você está falando aqui, até porque há várias maneiras de a gente se afastar de alguém. A primeira é a óbvia, é saindo fora do relacionamento, e a outra maneira é você ficar de picuinha com a pessoa, desqualificando-a, violentando-a, né? A Lei Maria da Penha traz para nós os vários tipos de violência, e aí quando a pessoa te violenta assim, ela está querendo sair fora, e você vai ficar esperando ela sair. Não, ela não vai sair, ela vai te enlouquecer. A recomendação hoje é, procure seus direitos, tanto na presença de Jesus, quanto nas leis que te favorecem, que foram criadas por pessoas que têm a mesma mente de Cristo. Gente que valoriza a mulher como ser humano, como Cristo valorizou as mulheres dos dias dele. Então, ele vai dizer, olha, se ele quiser se apartar, que se aparte. Depois ele vai e faz uma longa discussão e fala assim, olha, para com esse joguinho de ficar segurando o que não é para você segurar, porque como sabes, ó mulher, se você vai salvar seu marido? E como sabes, ó marido, se você vai salvar a sua esposa? Ande cada um conforme aquilo que Deus vai lhe revelando, é o que diz 1 Coríntios. Ah, mas lá está dizendo que o Paulo diz que quem se separou não deveria casar de novo. Claro, sabe por quê? Que é muito óbvio que não era para casar de novo. Porque se o problema era religioso, você acha que aconteceu o quê? Eu me separei da minha mulher porque ela tinha outras crenças, né? Não casei de novo porque Jesus Cristo converteu ela viu o Evangelho, e aí agora ia querer existir uma reconciliação. Olha que coisa mais linda. Como que nessa pequena viagem que a gente fez nas Escrituras, o divórcio ele é circunstancial, ele vai depender de cada situação social, e agora ele depende de cada situação de cada casal. Vai dizer que eu estou mentindo? Leia com toda a sua disciplina, 1 Coríntios capítulo 7, todinho. Tão mal interpretado pelos cristãos,
Que o Paulo dá algumas opiniões pessoais, por mim ninguém se casava, mas se o pai acha que deve casar a filha, ainda tem aquela história que o pai que casava a filha. Hoje em dia, graças a Deus, eu falo isso com a responsabilidade de ter 2 filhas hoje maiores de idade. Eu quero que o casamento delas seja uma escolha delas, elas não são um produto meu para eu ficar negociando. Mas nesse período era o pai que casava a filha. Né? Tinha até aquela festa de 15 anos que era apresentar, olha o meu produto para vocês. Que horror. Ou seja, falando aqui de maneira sintética e resumida, você há de concordar comigo se você conferir todas as referências que eu citei, que a questão do divórcio ela não está universalizada, porque os seres humanos mudam, as culturas mudam, as concepções mudam, e graças a Deus a revelação de Cristo muda, e o casamento continua valendo, continua sendo valoroso. E às vezes a única maneira da gente valorizar um casamento é reconhecendo que o divórcio é uma das formas de valorizar aquilo que Deus ajuntou. Porque se o casamento agora virou um conchavo de um matar o outro, para a saúde psicológica dos dois é melhor que haja separação. Aqui eu estou falando para o geral. Cada pessoa vai procurar o que é o seu caso diante de Deus. Porque a Bíblia não é talismã. Ela sozinha não vai resolver o seu problema. Por isso que ela mesma diz que a gente tem que procurar os mestres, a sabedoria, o conhecimento, que inclui a ciência. Temos umas crianças brincando aqui fora, está fazendo esse barulho. Mas a Bíblia não é talismã, não é chazinho para você tomar e sair disso com uma fórmula mágica, não é. Deus tem prazer em que sejamos humanos, e ser humano é também buscar, conhecer, se aprofundar em relação às causas da humanidade e às causas pessoais em Cristo Jesus. Quem faz isso com amor está agindo com integridade. Isso posto, olha só as outras razões atuais que a gente poderia incluir que valorizam o casamento, e exatamente por isso é uma valorização pelo caminho do divórcio. É o casamento sendo valorizado pelo caminho do divórcio. Olha só, pessoas aditas, viciadas em álcool, em outras drogas, em outros tóxicos, a pessoa, por mais que você tenha compaixão dela, estar com ela é ter um risco de vida o tempo todo. A Bíblia não fala disso, porque esse não era um problema antigamente, até porque se um homem era um homem adito, a mulher que se virasse, né? Ainda estava melhor, porque em tempos mais remotos da humanidade, a mulher morria junto com esse cara, mesmo ele tendo feito a maior porcaria da vida dele. Morria ela e as crianças, elas eram enterradas vivas com esse homem. Hoje não, a mulher é vista como ser humano, graças a Deus, porque ela é. E aí nenhuma mulher tem obrigação de estar com um homem que é dado a tráfico, a colocar a vida dela em risco, a colocar a vida da família em risco. Tá vendo? Vai ficar casado com isso em nome de um mandamento mal interpretado? Segundo, como é que você vai ficar casado com alguém que tem o propósito de... Quer dizer, quem pratica crime hediondo sempre pratica com propósito. Então, pessoas dolosas que praticam crimes hediondos, que sequestram, que torturam, que matam sistematicamente. Oh, meu Deus, você já tem a licença eterna para nem se juntar com essa pessoa, mas se você se juntou com essa pessoa e foi percebendo no caminho que ela é assim perversa, igual a situação que eu conheço de um marido que chegava em casa e ele enforcava todos os animais domésticos. Na hora que ele chegava no portão, os bichinhos já começavam a urinar de pavor, e a esposa foi aguentando aquilo por 27 anos, em nome desses mandamentos mal interpretados. Não, porque eu não posso me separar, porque não foi adultério. E esse homem perverso fazendo isso. Gente, ninguém aqui deveria querer se deitar com alguém que, com o tempo, você descobre que tem prazer em praticar perversidades com seres indefesos, como os animais domésticos, que contam com a gente, que contam com a nossa bondade. Aí você tem lá o chefe de família fazendo maldade com esses bichinhos. Que loucura! Isso é motivo para separar, que não está na Bíblia, mas é. Outras questões, por exemplo, questões mentais. Meu Deus do céu, não adianta você bancar o psiquiatra ou a psiquiatra do seu cônjuge. Não adianta. Ele precisa de tratamento, mas às vezes até para ele se tratar, você vai ter que sair da vida dele. Ah, e se ele se matar? Olha, ele pode até não se matar, ele vai te matar.
A prudência manda, saia disso. Uma pessoa que tem comprovados problemas mentais, como esquizofrenia agudizada, digamos assim, né? Um outro motivo, o incesto. Meu Deus, como que uma mulher vai continuar com um marido, por exemplo, que está abusando da própria filha do casal? Não tem isso na Bíblia. Porque na cosmovisão deles, no horizonte deles, essas coisas não eram tratadas. Agora são. Porque com o reconhecimento dos direitos das mulheres, a humanidade evoluiu muito. Pena que os cristãos acham que isso é uma involução, mas isso é uma evolução espiritual, cultural, de consciência. Deus não molestou a consciência desse povo. Agora, você está molestando a sua se você não estiver atentando a essas coisas. E por último, as questões de identidade de gênero. De repente, vamos pegar um caso famoso, uma Daniela Mercury, ela se casou, teve filhos, etc. E aí, no percurso do casamento, ela foi descobrindo que a praia dela é outra. Nós temos também aquela cartunista, Laerte. Olha só. Às vezes você casou-se porque assim você foi doutrinada com uma pessoa de maneira heterossexual, mas o tempo foi fazendo você descobrir que você gostava de outra coisa. E Deus não vai te matar não, porque aqui não se trata de uma sexualidade misturada com culto, com paganismo. Trata-se da sua identidade, ou seja, trata-se da sua subjetividade. A Bíblia não fala desses assuntos como se supostamente crê. A Bíblia tem versículos contra a homossexualidade. Não, a Bíblia tem versículos contra a promiscuidade, o sexo em nome da religião, né? Contra os incestos, contra as loucuras. Agora, uma identidade de gênero que foi descoberta conforme as questões da consciência que a gente foi adquirindo, a Bíblia não fala sobre isso. E aí, de repente, você se descobre casado com uma pessoa que não bebe daquela água, daquela praia. Né? Casado com uma mulher que gosta de outras mulheres. Olha, deixa ela ir. Sem querer puni-la. Ela é ela. Ele é ele. E você tem que ser você. Cheio de consciência em Cristo. Ou seja, toda a problemática do divórcio tem que ser vista com todos esses ingredientes que a gente tentou pensar aqui. E saber fazer isso, essas análises e depois essa junção, só o faz quem estiver encharcado do amor de Cristo que habita em nossos corações. Eu lamento muito por alguém que diz amar a Jesus e que não consegue compreender essas palavras. Pode ser que você não compreenda as palavras que saem da minha boca, mas a minha oração é que em algum momento, em algum lugar, por algum outro alguém, você compreenda que o que eu falei aqui é obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.